Olá, a gente sabe, né, que o nosso universo físico tem leis, tipo a lei da gravidade, por exemplo. Mas e se existissem leis tão poderosas quanto, só que governando o nosso crescimento moral e espiritual? Pois é, a nossa conversa de hoje é exatamente sobre isso, um tipo de roteiro para a evolução da consciência. Então, vamos juntos mergulhar nesse conceito. A pergunta que vai guiar toda a nossa exploração é essa: será que o universo tem mesmo regras que organizam o progresso da nossa consciência? É uma ideia e tanto, né? Convida a gente a olhar para a vida de um jeito bem mais estruturado. Tá, mas o que seria exatamente uma lei moral nesse contexto? Olha, não estamos falando de regras ou mandamentos criados por pessoas, tá? A ideia aqui é que são princípios do próprio universo, tão reais quanto as leis da física, e que servem de guia para o desenvolvimento de cada um de nós. Para começar, vamos direto para o alicerce de tudo. Esse primeiro grupo de leis, bom, ele trata daqueles princípios que são simplesmente indispensáveis para a vida existir e continuar. São, digamos, as engrenagens básicas do universo. Olha que interessante a gente observar como essas três leis formam um ciclo. A lei de conservação dá para a gente o instinto de sobrevivência, o querer viver. A de reprodução garante que a vida siga em frente. E a lei de destruição, que à primeira vista soa meio negativa, na verdade é o grande motor da transformação, da renovação de todo esse ciclo. E essa citação aqui, olha, ela ilustra isso perfeitamente. A destruição não é o fim da linha. De jeito nenhum. É uma parte essencial do ciclo. É como podar uma planta para ela crescer mais forte, sabe? Ou demolir um prédio antigo para construir um novo. É pura renovação. Ok, então se o primeiro grupo de leis garante que a gente exista, o próximo grupo é o que empurra a gente para frente. São aquelas forças dinâmicas que nos tiram da simples sobrevivência e nos colocam, de fato, no caminho do crescimento. Percebe a lógica aqui? É uma progressão bem clara. Tudo começa com a lei do trabalho, o esforço de cada um para aprender, para criar. Aí, esse esforço é lapidado pela lei de sociedade, porque é no contato com outras pessoas que a gente cresce de verdade. E o resultado disso tudo? A lei do progresso. Um movimento que parece ser inevitável do universo na direção de algo sempre melhor. E esse ponto aqui é fundamental. Existe uma diferença gigantesca entre o progresso egoísta, aquele focado só no ganho individual, e o progresso coletivo. O primeiro pode até trazer uns ganhos rápidos, mas é o segundo que é apresentado aqui como o verdadeiro objetivo da evolução espiritual. Agora a gente sobe um degrau. Vamos para as leis morais mais elevadas. Se as leis de antes eram a base e o motor, estas aqui funcionam como uma bússola. Elas ajudam a gente a navegar na complexidade das nossas escolhas éticas do dia a dia. Essas duas leis, elas formam a base do que a gente pode chamar de justiça universal. A lei de igualdade diz que todo mundo parte do mesmo ponto, com as mesmas chances de crescer. E a lei de liberdade nos dá o poder de escolher o caminho, mas, ao mesmo tempo, nos torna responsáveis por cada passo. Afinal, não existe liberdade sem responsabilidade, né? A lei de adoração é descrita aqui como uma tendência natural da gente de se conectar com algo maior. Não é sobre um ritual específico, não. É sobre aquele sentimento de admiração, a busca por um propósito, que pode se manifestar num momento de contemplação da natureza ou num simples ato de bondade. E agora, chegamos ao topo. A fonte nos mostra que a lei suprema não é uma ideia só, mas sim a união perfeita de três conceitos: justiça, amor e caridade. Não são coisas separadas, são, na verdade, faces da mesma moeda. A justiça é o amor em equilíbrio, e a caridade, a caridade é o amor em ação. E essa frase captura bem a essência de como essa lei suprema se manifesta. A caridade de verdade vai muito além do ato de dar algo material. Ela está na intenção, na benevolência, na bondade por trás da ação. É isso que conta. Para a gente fechar, é super importante entender que essas 10 leis não são regras soltas jogadas ao acaso. Elas formam um sistema único, interligado, um verdadeiro mapa completo para o crescimento da consciência. Então, o ponto central é este. Temos aqui 10 princípios que, juntos, desenham uma única jornada de evolução espiritual. Desde o nosso instinto mais básico de sobrevivência até a expressão mais pura do amor. É uma coisa só. E para encerrar de vez a nossa análise, fica essa reflexão. Se a gente olhar para a própria vida, para os desafios e as alegrias, qual dessas leis parece que está mais presente agora? Qual delas está pedindo mais atenção neste exato momento da jornada?
A resposta para isso, quem sabe, revela muito sobre o nosso próximo passo.